Olá, bem-vindo ao canal Um Amante das Escrituras. E hoje eu queria convidar você a saber um pouco mais sobre a escola dominical, qual a importância dela e por que nós devemos ir, chamar as pessoas, levar as crianças, porque que tem que ser dada a devida importância para isso que nós chamamos de EBD, Escola Bíblica Dominical. Bom, em 20 de julho de 1780, em pleno começo da Revolução Industrial, nós vamos reconhecer um nome muito famoso, Robert Hicks. E o Robert, qual foi a ideia dele? Criar, então, uma escola no domingo para que as crianças pudessem aprender. Mas de onde esse cara tirou essa ideia? Por que no domingo? Por que uma escola? Por que esse cara estava pensando nessa época? Bom, sabemos que na Revolução Industrial, naquela época, as crianças ainda trabalhavam em indústrias. E o que estava acontecendo na época era que as crianças estavam trabalhando de segunda a sábado, sem uma folga. Elas trabalhavam 12 horas por dia ali, mais ou menos, de segunda a sábado, o que não dava tempo a elas e nem recurso para poder aprender absolutamente nada. Seja português, matemática, inglês, nada. E isso acontecia principalmente na Inglaterra. Então o Robert, ele teve uma excelente ideia. E qual foi essa ideia? Ele viu que durante o domingo, quando era folga dessas crianças, ele podia ali fazer algo, porque as crianças ficavam ociosas pelas ruas e ali às vezes até falando palavrões e fazendo algazarras. Então o que ele pensou? Eu vou criar uma escola aos domingos para que essas crianças possam ter um estudo, possam ter alguém para ensiná-las o português, alguém para ensiná-las a matemática, alguém para ensiná-las história e religião. E é claro, meus irmãos, que com português aqui eu quero dizer o inglês. Afinal de contas, estava na Inglaterra, tá? Mas estou trazendo aqui para os dias de hoje, se fosse para nós seria em português, ali onde nós temos na escola. Mas enfim, então o Robert teve essa ideia. A princípio não se tratava sobre religião, se tratava apenas sobre as crianças aprenderem mesmo. E acontece que essa ideia começou a ter alguns conflitos. Por que alguns conflitos? Porque as pessoas começaram a taxar a ideia dele porque ele estava ensinando com os delinquentes, algumas crianças que eram presas ali da época, algumas crianças que estavam se recuperando de algo. Então ele foi pegando toda essa comunidade mais pobre, trazendo para si e começando a dar aulas. O que acontece é que algumas mulheres se movimentaram para ajudar o Robert nessa ideia, nessa ideologia de escola. E as mulheres saíam de casa em casa, batendo nas portas e tentando trazer essas crianças, mostrar para os pais que era importante tudo isso. Então nós vemos já desde essa época uma dificuldade para trazer as crianças para a escola. Pois bem, com o passar do tempo, as escolas públicas foi começando a surgir e esse conceito de ensinar apenas aos domingos foi começando a cair. Então o que eles fizeram? Eles direcionaram a parte da religião para ficar uma parte mais forte ali, para ficar um ensino mais forte da religião em si. Então começou a se ensinar a catequese, que no começo era a Igreja Católica, e começou a ensinar para essas crianças sobre a catequese, sobre Bíblia, sobre as Escrituras. E com o tempo, com a Reforma Protestante, tudo isso, começou-se então a ensinar a religião, a Bíblia em si. Pois bem, isso é só um pedacinho, só para você entender como toda essa história se iniciou. E qual que é a importância da escola dominical hoje pra gente? Veja, e a importância da escola dominical é que você vai para a igreja, você adora a Deus. E qual Deus você adora? Aí você me responde: não, eu adoro o Deus dos deuses. Tudo bem, você adora o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, mas quem é esse Deus? Aí você pode ainda pegar algumas músicas e falar: não, esse Deus é Jeová, esse Deus é Jeová Jirê, esse Deus é o Adonai. Tudo bem, mas quem é esse Deus? Qual a personalidade dele? O que ele ensina? É muito importante a gente ir para a igreja e adorar a Deus, sim, mas é importante também a gente conhecer mais desse Deus, conhecer mais dessa palavra. E o que a escola bíblica dominical
proporciona isso, um conhecimento sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, para você saber mais quem é o Deus que você está servindo, quem é o Deus que você está ensinando para os seus filhos, quem é o Deus que os seus filhos, a sua casa está seguindo. Tudo isso aí a escola bíblica dominical vai ensinar. Vai ensinar a ter um verdadeiro caráter cristão. Vai ensinar você mais sobre a Bíblia, sobre todos esses aspectos que envolvem Deus, Jesus e o Espírito Santo. E veja que hoje nós temos diversas classes que abrangem não só as crianças, mas abrange também os adultos, os adolescentes, os jovens. E é importante isso ocorrer, isso acontecer para você aprender mais sobre as Escrituras, para você aprender mais sobre esse Deus que você tanto adora, tanto ama, tanto serve. Veja que nós temos diversos professores qualificados e que nenhum deles ganha nada para fazer isso. Alguns, inclusive eu, levo até chocolate, faz algumas atividades ali para alegrar as crianças, para alegrar os adolescentes, as tias levam doces, levam balas e nada disso sai da igreja nem dos pais, sai do bolso dos próprios professores. E qual que é a recompensa que os professores têm? Nenhuma em setor financeiro. A única recompensa que o professor tem é ver o seu aluno crescendo no conhecimento, é ver o seu aluno aprendendo a palavra de Deus, é ver o seu aluno ir para a igreja e saber o Deus que está adorando, saber de onde veio esse Deus, de onde veio a ideia de Deus. E tudo isso se aprende na escola dominical. E nós que somos crentes devemos sim aprender a Bíblia, aprender as Escrituras, aprender as palavras para não ser crentes fajudos, para não ser crentes fracos. A força vem do conhecimento. E para obter o conhecimento, se você não faz em casa, é no mínimo necessário você fazer os domingos. Então eu te convido a vir na escola dominical, que acontece todos os domingos. Na minha igreja, às 9 horas da manhã. Na sua, pergunte ao seu pastor ou procure uma igreja próxima e pergunte ali quando se inicia a escolinha dominical. Mas venha, não deixe de ir, não deixe de procurar, não deixe de buscar, não deixe de aprender sobre o Deus que você diz amar. Amém? Eu agradeço você ter me acompanhado até aqui e espero que esse vídeo faça efeito no seu coração e na sua alma. Obrigado por me acompanhar.